Meu netinho de 7 anos pegou o tablet errado para levar na escola. Em vez do dele. Levou o iPad de trabalho do meu marido por engano. A professora me ligou desesperada. A senhora precisa vir aqui agora. Quando cheguei correndo na escola, a polícia já estava lá. Um policial me levou para uma sala reservada e disse: "O que encontramos nesse dispositivo é horrível. A senhora precisa ver isso." Quando vi o que tinha naquela tela, eu nunca mais voltei para casa. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. O que vocês acham que eu descobri naquele tablet que mudou minha vida para sempre? Fiquem até o final, porque essa história tem reviravoltas que vocês jamais vão imaginar. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e durante 35 anos construí o que eu achava que era uma família perfeita. Sou casada com Roberto, de 65 anos. Desde os meus 27, ele sempre foi um homem respeitado na comunidade, aqui em Campinas. Trabalha como contador em um escritório grande no centro da cidade. Temos 2 filhos já adultos. A Carla, de 32 anos, casada, que me deu meu tesouro, o pequeno Matheus, e o André, de 29, que mora no Rio. Durante todos esses anos, fui a esposa dedicada que todo mundo conhece. Levantava às 5 da manhã para fazer o café do jeito que o Roberto gosta, cuidava da caça. Trabalhei meio período numa loja de roupas para ajudar nas despesas e ainda por cima era eu quem organizava todos os churrascos de família, os aniversários, o Natal. Quando os netos nasceram, virei aquela avó coruja que todo mundo conhece. O Roberto sempre foi muito cuidadoso com as coisas dele. O iPad do trabalho, então, nem se fala. Helena, não mexe nisso que tem documentos importantes dos clientes, ele sempre dizia. Eu respeitava, né? Mulher de família respeitosa sempre respeitou o espaço do marido. Ele deixava sempre carregando na mesa da cozinha, bem na tomada ali do lado da geladeira. Naquela manhã de terça-feira, dia 15 de agosto, foi tudo normal. O Matheus dormiu em casa porque a Carla teve que viajar a trabalho para São Paulo. Eu adoro quando meu netinho fica aqui comigo. Ele é uma criança esperta. Tá no 2º ano. Adora joguinhos educativos no tablet dele. Tem um azulzinho que eu comprei só para ele, cheio de jogos de matemática e português. Vovó, posso levar meu tablet para a escola hoje? A tia disse que vamos fazer uma atividade especial. Ele me pediu enquanto tomava leite com Nescau. Claro, meu amor. Mas cuidado para não quebrar. Respondi, como sempre fazia. Peguei o que estava carregando na mesa da cozinha e coloquei na mochilinha dele. Só que na pressa da manhã, com o Roberto já tendo saído cedo para uma reunião, eu não percebi que havia 2 tablets ali na mesa. O azulzinho do Matheus e o preto do Roberto, que ele tinha esquecido. Na minha pressa de avó coruja querendo que o neto não se atrasasse, acabei colocando o tablet errado na mochila. Às 9h30 da manhã, meu telefone tocou. Era a professora do Matheus, a dona Sandra, que conheço bem. Mas a voz dela estava estranha, alterada. Dona Helena, a senhora pode vir aqui na escola agora. É urgente. Sobre o tablet que o Matheus trouxe, meu coração disparou. Pensei que ele tinha quebrado o aparelho. O que aconteceu? Ele quebrou? Perguntei, já pegando a bolsa. Não, dona Helena. A senhora precisa vir aqui agora. Já chamei a diretora e chamamos a polícia também. Polícia? Por causa de um tablet quebrado? Alguma coisa estava muito errada. Cheguei na escola em 10 minutos. Nunca dirigi tão rápido na minha vida. Quando estacionei, vi uma viatura da Polícia Civil na porta da escola. Meu estômago embrulhou. O que diabos estava acontecendo? A diretora, Dona Márcia, me recebeu com um rosto que jamais vou esquecer. 30 anos que conheço aquela mulher. Mãe de aluno que estudou com minha Carla. E nunca vi ela com aquela expressão de nojo misturado com pena. Helena, senta aqui, ela disse, me levando para a sala dela. O Matheus está bem. Ele não viu nada. Graças a Deus. Mas preciso te contar o que aconteceu. Segundo ela, o Matheus estava na aula de informática, todo animado para mostrar uns joguinhos para os coleguinhas. A professora de informática, a Renata, uma moça nova que trabalha lá há 2 anos, ajudou ele a ligar o tablet, mas quando a tela acendeu,
Não apareceram os joguinhos coloridos do Mateus. Helena, apareceram. Fotos, vídeos, coisas que uma criança jamais deveria ver. Dona Márcia falou baixinho, como se estivesse com vergonha até de falar. A Renata rapidamente desligou tudo e tirou o Mateus da sala. Mas ela viu o suficiente para entender que não era um tablet de criança. Nesse momento, entrou um policial na sala. Homem alto, de uns 40 anos, com cara séria, mas respeitosa. A senhora é Helena Santos, esposa do Roberto Santos? Ele perguntou. Sou sim, respondi, com a voz trêmula. Que está acontecendo? Senhora, encontramos material suspeito no dispositivo eletrônico. Preciso que a senhora veja algumas coisas para confirmar se esse equipamento realmente pertence ao seu marido. Ele me mostrou o tablet. Era o do Roberto mesmo. Tinha até aquela capinha preta de couro que ele fazia questão de usar. Na tela inicial estavam os aplicativos de trabalho dele. Planilhas, calculadora científica e e-mail corporativo. Tudo normal. Olha só, senhora Helena, o policial disse, clicando numa pastinha que eu nunca tinha visto. Essa pasta aqui estava escondida, mas apareceu quando a professora tentou abrir os jogos do menino. Quando ele abriu aquela pasta, meu mundo desabou. Centenas de fotos, vídeos, coisas que até hoje me recuso a descrever em detalhes, mas que qualquer mãe, qualquer avó, entende o quão horrível eram. Crianças da idade do meu neto, em situações que me fizeram vomitar ali mesmo, na lixeira da diretoria. Esse homem é seu marido há quantos anos? O policial perguntou. 35 anos, consegui responder entre as náuseas. E a senhora nunca suspeitou de nada? Como eu poderia suspeitar? Roberto era o homem mais respeitado do bairro. Ia na igreja comigo todo domingo, ajudava nos bazares beneficentes, era carinhoso com os netos, com as sobrinhas pequenas da família. Todo mundo o adorava. Tem mais. Senhora, o policial continuou. Encontramos conversas em aplicativos. Seu marido não estava apenas consumindo esse tipo de material. Ele estava negociando. Negociando. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Negociando o quê? Perguntei. Mas no fundo já sabia a resposta. Material novo. Ele tinha contatos. Pagava por conteúdo específico. Há conversas que datam de mais de 3 anos, senhora Helena. 3 anos. Enquanto eu fazia o café dele toda manhã, preparava o almoço que ele levava para o trabalho. Enquanto eu me preocupava se ele estava comendo direito, se não estava trabalhando demais, ele estava fazendo aquilo. O policial me mostrou uma conversa que me fez entender que eu não conhecia absolutamente nada sobre o homem com quem dividi a cama por 35 anos. Conseguiu o material que pedi? Escreveu Roberto. Tenho sim, mas é mais caro. A menina é nova. Só tem 8 anos, respondeu o outro. Pago o que for preciso. Manda por e-mail criptografado. 8 anos. A idade que meu neto ia fazer no mês seguinte. Senhora Helena, a diretora me chamou, oferecendo um copo d'água. A gente entende que isso é um choque, mas precisamos saber. Ele tinha acesso às crianças da família? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. O Roberto sempre foi o avô carinhoso. O Mateus adorava dormir na nossa casa. Minha sobrinha de 6 anos sempre corria para o colo dele nos almoços de domingo. Ele se oferecia para dar banho nelas quando as mães estavam ocupadas. Eu preciso sair daqui, falei, me levantando cambaleando. Infelizmente não pode ainda, senhora. O policial disse. Vou precisar que a senhora venha conosco para a delegacia. Temos que fazer algumas perguntas. E a senhora vai precisar decidir algumas coisas importantes sobre sua vida, a partir de agora. Enquanto saía da escola, vi pela janela meu netinho brincando no pátio com os coleguinhas, sem fazer ideia de que acabara de salvar outras crianças, sem nem saber, e que talvez tivesse se salvado também. Naquele momento, olhando para aquela criança inocente, eu soube que minha vida como Helena Santos, esposa respeitável, tinha acabado para sempre. Na delegacia, tudo virou um borrão. Perguntas, mais perguntas, papéis para assinar, depoimentos.
Delegado, Dr. Mendes, um senhor de uns 50 anos, com jeito paternal, me explicou que Roberto seria preso assim que chegasse em casa. A Polícia Federal já estava envolvida, porque o material era internacional. Dona Helena, a senhora vai precisar de um advogado, ele me disse, e vai precisar tomar algumas decisões difíceis sobre seu patrimônio, sua casa, sua vida. Patrimônio? Casa? Eu nem estava pensando nisso. Estava pensando em como olhar para meus netos novamente, como contar para meus filhos, como explicar para minha mãe de 85 anos que o genro que ela adorava era nem consigo falar a palavra. Escuta, Dona Helena. Dr. Mendes continuou. A senhora sabia que está registrada como sócia da empresa de contabilidade do seu marido? Eu não sabia. Roberto sempre cuidou de tudo relacionado a dinheiro e negócios. Sou dona de casa. Eu sempre falava quando alguém perguntava sobre trabalho, mesmo trabalhando na loja da dona Carmen meio período. Pois é. Aqui nos documentos que aprendemos na empresa dele, a senhora aparece como sócia com 40% da participação. A empresa vale uma quantia considerável, Dona Helena. Mais de 2 milhões de reais. 2 milhões? Roberto sempre me fazia economizar no supermercado. Sempre reclamava quando eu comprava um shampoo mais caro. Sempre dizia que dinheiro não nasce em árvore. E ele tinha uma empresa de 2 milhões? Tem mais, o delegado continuou. A casa onde vocês moram está no nome da senhora desde 2018. Não sei se a senhora lembra, mas assinou uns papéis na época. Lembro sim. Roberto disse que era para proteger o patrimônio familiar de impostos. Eu assinei confiando, como sempre fiz. Dr. Mendes, eu não entendo nada disso. Falei, começando a me sentir tonta. Dona Helena, o que estou tentando explicar é que a senhora não está desamparada financeiramente. Na verdade, a senhora é dona de uma parte substancial dos bens. E considerando que seu marido será condenado por crimes federais graves, a senhora pode decidir o que fazer com a vida da senhora independente dele. Independente. Essa palavra ecoou na minha cabeça de um jeito estranho. Eu, Helena, independente. Aos 62 anos, foi aí que algo dentro de mim começou a despertar. Uma voz que estava adormecida há 35 anos começou a sussurrar. Helena, você não precisa mais disso. Você não precisa mais dele. Quando saí da delegacia às 7 da noite, Roberto já tinha sido preso. Os vizinhos já sabiam menos notícia. Assim se espalha rápido num bairro como o nosso. Dona Aparecida, minha vizinha de 30 anos, me parou na calçada. Helena, querida, que situação terrível. Mas olha, se precisar de alguma coisa, estarei aqui. Bem, sempre achei que você merecia coisa melhor. Sempre achei que você merecia coisa melhor. Será que todo mundo via alguma coisa que eu não via? Entrei em casa e pela primeira vez em 35 anos, não fiz janta. Não liguei a TV no canal que Roberto gostava. Não arrumei as coisas dele. Sentei na cozinha vazia e chorei. Mas não chorei de tristeza pela prisão dele. Chorei de alívio. Foi aí que encontrei uma pasta numa gaveta da escrivaninha dele. Uma pasta que ele sempre mantinha trancada e que, com a correria da prisão, ficou aberta. Dentro havia documentos da empresa, extratos bancários. E uma coisa que me fez entender tudo. Contratos de aluguel. Roberto era dono de 6 imóveis na cidade que eu nem sabia que existiam. Apartamentos pequenos que ele alugava e todo mês recebia quase 10 mil reais só de aluguel. 10 mil reais que eu nunca soube que entravam na nossa conta. Enquanto eu contava centavos para comprar um frango no açougue, enquanto eu usava a mesma roupa por anos, enquanto eu me sentia culpada por gastar 20 reais num batom, ele ganhava 10 mil reais por mês só de aluguel, além do escritório de contabilidade. Naquela noite, sozinha pela primeira vez em décadas, eu olhei no espelho do meu quarto e não reconheci a mulher que estava ali. Estava envelhecida, cansada, diminuída, mas nos meus olhos havia algo diferente. Uma fagulha que eu não via há muito tempo. Helena, falei para o espelho. Você é uma mulher livre e rica. E tem 62 anos e muito tempo pela frente. Pela primeira vez em 35 anos, dormi no meio da cama. Os próximos dias foram os mais estranhos da minha vida. Roberto estava preso preventivamente,
aguardando julgamento. A notícia se espalhou pela cidade inteira. Eu fingia estar devastada, arrasada, a pobre esposa traída que descobriu os horrores do marido. Mas por dentro, eu estava planejando. Primeira coisa que fiz foi procurar um advogado. Não qualquer advogado, mas a doutora Patrícia Moura, uma das melhores advogadas de família da cidade. Uma mulher de 45 anos, firme, que tinha fama de não ter pena de marido vagabundo. Dona Helena, ela me disse na primeira consulta: a senhora está numa situação muito particular. Seu marido cometeu crimes federais gravíssimos, mas legalmente, os bens do casal continuam sendo do casal. A não ser? A não ser o quê? Perguntei, já imaginando por onde ela ia. A não ser que a senhora se divorcie dele. Aí a senhora fica com 50% dos bens por direito, mais a parte que já está no seu nome. E considerando que ele será condenado e vai perder os direitos profissionais dele, a empresa praticamente fica sua. Divórcio. Depois de 35 anos, a velha Helena ficaria horrorizada com a ideia. Mas a nova Helena, que estava nascendo dentro de mim, sorriu pela primeira vez em semanas. Doutora, quanto tempo demora um processo desses? Dado as circunstâncias, uns 4 meses. Crimes contra crianças facilitam muito o processo de divórcio por justa causa. 4 meses para me libertar completamente. Enquanto isso, comecei a descobrir mais coisas sobre a vida dupla do Roberto. Fui nos bancos com os documentos que encontrei, acompanhada da doutora Patrícia. Nossa situação financeira era ainda melhor do que eu imaginava. Além da empresa e dos 6 imóveis, Roberto tinha investimentos em ações, CDBs, até uns bitcoins que eu nem sabia o que eram. Somando tudo, nosso patrimônio chegava perto de 4 milhões de reais. 4 milhões. Enquanto eu economizava na luz, desligando tudo da tomada, ele tinha 4 milhões guardados. Mas a descoberta mais interessante foi uma ligação que recebi da Carla, minha filha, na quinta-feira. Mãe, preciso te contar uma coisa sobre o papai, algo que nunca tive coragem de falar. Meu sangue gelou. Será que Roberto tinha feito algo com ela quando era pequena? Fala, filha. Mãe, lembra quando eu era adolescente e sempre tive problemas para dormir na nossa casa? Sempre pedia para dormir na casa da avó ou das amigas. Lembro. Era por causa do papai. Mãe, ele nunca me tocou. Nunca fez nada diretamente, mas ele ficava me observando. Quando eu estava de pijama, quando eu saía do banho, ele inventava desculpas para entrar no meu quarto quando eu estava me trocando. E aquele jeito que ele olhava, mãe, eu sempre soube que tinha algo errado com ele. Minha filha, minha menina sofreu durante anos e eu não percebi nada. Por que nunca me contou, Carla? Porque eu era criança, mãe. E porque sempre que eu tentava falar, o Senhor dizia que eu estava imaginando coisas, que o papai era um homem bom, trabalhador. E eu acabei acreditando que o problema era meu. Naquele momento, a última ponta de pena que eu ainda sentia pelo Roberto morreu completamente. Não só ele era um criminoso, como fez minha filha se sentir culpada por perceber que ele era um pervertido. Carla, escuta bem o que sua mãe vai te dizer. Nunca mais pise os pés naquela cadeia para visitar seu pai. E prepare-se, porque a vida da nossa família vai mudar completamente nos próximos meses. O que você está planejando, mãe? Estou planejando recomeçar, filha. Aos 62 anos. Durante essas semanas, fingi para todo mundo que estava sofrendo. Recebi as visitas solidárias das vizinhas. Chorava quando necessário. Falava sobre como estava devastada e sem chão. Mas por dentro, eu estava me reorganizando como uma empresa. Fiz planilhas de todos os bens. Estudei o mercado imobiliário. Conversei com o contador da empresa do Roberto, que, por sinal, não sabia de nada dos crimes e ficou horrorizado quando soube. Dona Helena, se a senhora quiser manter a empresa funcionando, eu posso ajudar. A carteira de clientes é sólida. Muitos nem sabem ainda o que aconteceu. Manter a empresa funcionando. A Helena de 2 meses atrás jamais pensaria nisso. Mas a nova Helena pensou. Por que não? Seu Geraldo, se eu decidir tocar a empresa, o senhor ficaria como contador principal? Ficaria sim, Dona Helena. Inclusive, posso indicar uma administradora competente
para ajudar a senhora. A empresa pode render muito mais do que rendia. Uma noite, estava organizando os papéis todos quando o telefone tocou. Era o advogado do Roberto, um homem arrogante chamado Dr. Fábio. Dona Helena, meu cliente gostaria de conversar com a senhora sobre uma possível reconciliação após o cumprimento da pena. Reconciliação? O homem foi preso por crimes contra crianças, destruiu nossa família, mentiu para mim durante décadas e ainda achava que eu o esperaria? Dr. Fábio, respondi com uma calma que me surpreendeu. Pode falar para seu cliente que a Helena que ele conheceu morreu no dia em que descobri quem ele realmente é. A mulher que está aqui agora não tem nenhum interesse em reconciliação. Mas, dona Helena, ele é seu marido há 35 anos. Eram. Tudo no passado, doutor. Desliguei o telefone e sorri. Roberto ainda não sabia, mas eu tinha apenas começado. Ele havia destruído a Helena submissa e dado vida a uma mulher que ele jamais imaginou que existia dentro de mim. E essa mulher tinha planos grandes. 4 meses depois, chegou o dia que eu tinha planejado com tanto cuidado. Roberto seria solto temporariamente para assinar os papéis do divórcio no fórum. A condicional era apenas para isso. Ele teria que voltar para a cadeia no mesmo dia, aguardando o julgamento final. Eu poderia ter assinado os papéis sem vê-lo. A doutora Patrícia até sugeriu isso. Mas eu quis olhar nos olhos dele. Quis que ele visse quem eu tinha me tornado. Cheguei no fórum às 2 da tarde, usando um conjunto azul marinho que comprei especialmente para a ocasião. Cabelo feito no salão da Márcia, unhas bem cuidadas, maquiagem impecável. Pela primeira vez em 35 anos, eu me senti bonita, poderosa. Roberto chegou algemado, acompanhado de 2 policiais, e do Dr. Fábio quando me veio. Seus olhos se iluminaram, como se eu fosse salva-lo de tudo aquilo. Helena, meu amor, sabia que você ia me perdoar. Perdoar. A palavra soou patética saindo da boca dele. O juiz, Dr. Carvalho, um homem sisudo, de uns 55 anos, conduziu a audiência com a frieza necessária. Leu os termos do divórcio, explicou a divisão dos bens, perguntou se ambas as partes concordavam. Eu concordo, Excelência. Falei com uma voz firme que nem eu mesma reconhecia. Roberto olhou para mim com desespero. Helena, espera. Posso explicar tudo. Não era o que parecia. Senhor Roberto. O juiz o interrompeu. O senhor concorda com os termos do divórcio ou não? Não concordo, ele gritou. Quero falar com minha esposa em particular. Foi aí que chegou minha vez. Excelência. Me levantei. Posso dizer algumas palavras? O juiz acenou que sim. Roberto Santos disse olhando diretamente para ele. Durante 35 anos, eu fui sua esposa dedicada. Acordava às 5 da manhã para fazer seu café. Passava suas roupas. Fazia sua comida preferida. Cuidei da sua mãe quando ela estava doente. Criei nossos filhos praticamente sozinha enquanto você trabalhava. Abri mão dos meus sonhos, dos meus planos, da minha vida. Ele tentou me interromper, mas continuei. E sabe o que descobri nesses 4 meses, Roberto? Descobri que eu era sócia da sua empresa sem saber. Descobri que você tinha 6 imóveis que rendem R$ 10.000 por mês. Descobri que tínhamos investimentos de quase 4 milhões de reais, enquanto você me fazia economizar no supermercado. Agora toda a sala estava em silêncio absoluto. Mas sabe o que mais descobri, Roberto? Descobri que nossa filha sempre soube que você era um pervertido. Ela me contou como você a observava, como inventava desculpas para entrar no quarto dela. Uma criança, Roberto. Nossa filha. O rosto dele ficou branco. O advogado dele tentou se levantar, mas o juiz o fez sentar. E descobri mais uma coisinha interessante. Continuei, tirando uma pasta da minha bolsa. Lembra do seu computador de casa? Aquele que você dizia que eu não podia mexer? Pois é. A Polícia Federal examinou tudo. E sabe o que eles encontraram nas suas conversas deletadas? Coloquei alguns papéis na mesa, conversas suas com outros pedófilos sobre como treinar a esposa para aceitar certas coisas. Você estava planejando me usar como isca, Roberto, para atrair crianças para nossa casa.
Ele desabou na cadeira. O advogado dele ficou pálido. Você ia transformar a mulher que te amou durante 35 anos em cúmplice dos seus crimes. Ia usar nossa casa, onde nossos netos dormem, como local para seus atos perversos. Dr. Fábio finalmente conseguiu falar. Excelência, isso não está nos autos do divórcio. Não, doutor, respondi calmamente. Mas está nos autos criminais que serão julgados mês que vem e que vou mostrar para todo mundo. Que tipo de monstro eu dividi a cama por 35 anos. Virei-me para Roberto uma última vez. Sabe qual é a parte mais engraçada de tudo isso, Roberto? Você me achava uma idiota. Uma dona de casa burra que só servia para fazer sua comida e lavar sua roupa. Mas essa idiota descobriu que você não era apenas um criminoso. Era também um ladrão. Roubou meus melhores anos, minha autoestima, meus sonhos. Peguei a caneta que o juiz ofereceu. Mas essa idiota também descobriu que, legalmente, quase tudo o que você construiu está no meu nome, ou vai ficar. A empresa, a casa, os imóveis, os investimentos. Sabe por quê? Porque você queria sonegar impostos e botou tudo no nome da sua esposa burra. Assinei os papéis com um gesto decidido. E agora essa sua ex-esposa burra vai tocar uma empresa de contabilidade, vai administrar 6 imóveis, vai investir 4 milhões de reais e vai fazer tudo isso sem ter que fazer café para ninguém às 5 da manhã. Roberto estava chorando, como uma criança. Helena, por favor, eu te amo, sempre te amei. Roberto, disse-me levantando. Você não sabe nem o que é amor, mas sabe o que é? Daqui a pouco você vai descobrir o que é justiça e eu vou descobrir o que é liberdade. O juiz bateu o martelo de Bórcio concedido. A senhora está oficialmente livre, dona Helena. Livre. Aos 62 anos, eu estava livre. Quando saí do fórum, Roberto gritava meu nome pelos corredores, enquanto os policiais o levavam de volta para a cadeia. Mas eu não olhei para trás. Nem uma vez. Na calçada, a doutora Patrícia me cumprimentou. Parabéns, Helena. Agora você é oficialmente uma mulher independente e muito rica. Não, doutora, respondi, respirando o ar puro da tarde. Agora eu sou oficialmente eu mesma. Hoje, 1 ano e meio depois daquele dia na escola, estou aqui contando essa história para vocês de um lugar que jamais imaginei que existiria. Meu próprio escritório. Isso mesmo, meu escritório na empresa que agora se chama H. Santos Contabilidade. O H de Helena. Roberto foi condenado a 15 anos de prisão. 15 anos pelos crimes contra crianças, mais 2 anos por sonegação fiscal, que descobriram durante as investigações. 17 anos no total. Quando sair, eu vou estar com 79 anos e ele com 82, se é que saio daqui antes dele. A empresa está prosperando como nunca. Com a ajuda do seu Geraldo e de uma administradora competente, que ele me indicou, a Sandra Oliveira, conseguimos aumentar a carteira de clientes em 60%. Descobri que eu tenho talento para negócios. Quem diria? A dona de casa burra virou empresária. Os 6 imóveis que Roberto tinha, reformei todos e aumentei o valor dos aluguéis. Agora rendo 15 mil reais por mês, só com imóveis. Os investimentos, com a ajuda de um consultor financeiro, consegui fazer render 30% a mais no último ano. Mas sabe qual foi a melhor parte de tudo isso? Há 6 meses, abri uma fundação. A Fundação Helena Santos, de proteção à criança. Parte dos lucros da empresa e dos aluguéis vai para essa fundação, que trabalha com crianças vítimas de abuso sexual. Transformei a dor que Roberto causou em proteção para outras crianças. Meus filhos. A Carla está orgulhosa da mãe que descobriu. O André, que estava morando no Rio, voltou para Campinas para trabalhar comigo na empresa. Mãe, nunca gostei do papai mesmo. Sempre achei ele falso. Ele me confessou. E meu netinho Mateus? Ele não entende bem o que aconteceu, mas sabe que o vovô fez coisas feias e que agora a vovó Helena é a mulher mais forte do mundo. Essas foram as palavras dele. Vocês querem saber como estou fisicamente? Voltei a pintar o cabelo da cor que sempre quis.
Um castanho avermelhado lindo. Faço pilates 3 vezes por semana. Comprei um carro novo, uma Honda HR-V vermelha, que sempre sonhei em ter. E sabe o que mais? Comprei roupas bonitas, muitas roupas bonitas, Hot Wheels Messes. Aconteceu uma coisa que jamais esperava aos 63 anos. Conheci alguém, o João, de 67 anos, um viúvo aposentado, que frequenta a mesma academia que eu. Ele sabe de toda a minha história, menos foi transparente desde o início. E sabe o que ele me disse? Helena, você é a mulher mais corajosa que já conheci. Não estamos namorando, estamos nos conhecendo devagar, mas pela primeira vez em décadas, estou descobrindo o que é ser tratada com respeito por um homem. A casa onde morei com Roberto por 35 anos. Vendi e comprei um apartamento lindo, de 2 quartos na região central da cidade, perto da empresa. Quando acordo de manhã, não faço café para ninguém às 5 horas. Acordo quando quero, tomo o café que eu quero, visto a roupa que eu escolho. E vocês sabem, qual foi o momento que mais me marcou nessa jornada toda? Foi há 2 meses, quando recebi uma carta na fundação. Uma mãe de São Paulo que tinha visto uma reportagem sobre nosso trabalho. A filha dela, de 8 anos, tinha sofrido abuso do próprio pai. A criança estava em tratamento psicológico e, quando soube da história da vovó Helena, que transformou a dor em proteção, disse que queria conhecer a vovó mais corajosa do Brasil. Quando essa menininha me abraçou e disse: Vovó Helena, quando eu crescer quero ser forte como você, eu entendi que Roberto, sem querer, me deu o maior presente da minha vida. Ele me libertou. Libertou para eu descobrir que sou capaz de comandar uma empresa, de tomar decisões financeiras, de ajudar outras famílias, de recomeçar aos 62 anos e ser mais feliz do que jamais fui em 35 anos de casamento. Hoje eu sei que aquele dia na escola, quando meu netinho pegou o tablet errado, não foi um acidente. Foi o destino me dando uma nova chance de viver. Se você está me ouvindo e se identifica com alguma parte da minha história, saiba que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir quem você realmente é por baixo de anos de submissão. Do diminuica, de acreditar que seu valor está em servir aos outros. Aos 63 anos, descobri que minha verdadeira vida estava apenas começando. E se você já passou ou conhece alguém que esteve numa situação parecida, entenda, sair não é fácil, mas ficar é impossível quando você descobre seu verdadeiro valor. Roberto me roubou 35 anos da minha vida, mas me deu a oportunidade de viver os próximos 30 como a Helena que eu sempre fui por dentro. Forte, inteligente, capaz e livre. E você que está me ouvindo agora? Que faria em meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aí embaixo, quero muito saber sua história e onde você está me ouvindo, porque essa é a verdade que descobri. Às vezes, o pior dia da sua vida pode se transformar no primeiro dia da sua vida real. E a minha vida real, aos 63 anos, está só começando.